A gente começou com o fio cordado semana passada, você estava aqui, não estava? Então a gente tratou de desenvolvimento embrionário, né? Eu diferenciei para vocês, coloquei o que é similar, o que é um pouco diferente, e as características do fio cordado. Então todo organismo que é considerado dentro do fio cordado, ou dos cordados, né? Ele vai ter a notocorda, ele vai ter a notocorda, que dá, né, esse nome ao grupo aqui. Então, é um grupo que vai abrigar dentro dele não só os animais, peixes, ossos, peixes cartilaginosos, anfiosos, que eu falei lá com vocês, mas vai abrigar todo o grupo dos vertebrata, que são os vertebrados. Então, os organismos que conseguiram sair do ambiente aquático, chegar até o fim, dentro desse grupo aqui, vão ser representados pelos vertebrados. Mas nem todos os cordata são vertebrados. Por quê? A gente vai ter organismos aqui que não possuem coluna vertebral, não possuem ossos. A gente tem um cordata que não possui mandíbula. Vou colocar na imagem lá para vocês, mas, por exemplo, as lampreias, as feiticeiras, são peixes que não possuem essa estrutura mandibular aqui, que é derivada da região branquial, da região das faringes. Então, a boca é uma circunferência, assim, toda cheia de espinhos aqui. Uma coisa horrorosa, né? De feito. Até tem esses nomes horrorosos também, né? E eles não são considerados, né, dentro do grupo dos vertebrados, por causa dessas grandes diferenças aqui. E aí a gente vai focar, porque o próprio PET focou, os livros didáticos também, eles levam mais para esse lado, a trabalhar dentro do grupo dos vertebrados. E aí a gente tem os anfíbios, que parece que já desde o PET eles não deram muita ênfase, né, mas o grupo dos anfíbios é o primeiro dentro do grupo dos vertebrados que vai atingir terra firme, né? Vai conseguir sair do ambiente aquático. Mas esse anfí aqui vem de duas ou dois tipos, né, de vida. Bios aqui, vidas. Por quê? Porque os anfíbios, eles ainda dependem... Ixi, hoje eu estou boa para escrever. Ainda dependem da água para a reprodução. E para a sobrevivência, na maioria dos casos também, porque a maioria dos anfíbios tem um tegumento muito úmido. O que significa isso? A parte da pele deles, né, a parte do epitélio que recobre o corpo, que a gente chama de tegumento, é extremamente úmido e está relacionado a trocas gasosas. Eles respiram pela pele. Então, eles dependem de um ambiente mais úmido para sobreviver. Aí, muitos sapos, por exemplo, né, se vê em terra firme, se vê próximo de água, mas a gente sabe que eles desaparecem em determinadas épocas do ano. Muitos ficam enterrados no solo mais úmido mesmo. Muitos vão estar próximos de corpos d'água, porque eles não sobreviveriam bem, né, sem ter umidade próxima deles ali. É lógico que a gente tem exceções aí, bichos, né, que vivem em ambientes muito extremos, mas, de modo geral, eles ainda vão depender da água para estar no ambiente úmido e também, principalmente para a reprodução. Então, por mais independente que seja da água, será que aquela pererequinha que fica no meio de bananeira, que aparece atrás da porta, né, que mata o pessoal de susto, ela vai fazer uma barulheira quando tiver para chover. Então, macho chama na fêmea. Acha um poço d'água lá. Qual é o poço d'água? Um copo d'água que você esqueceu na área da churrasqueira. Está lá fazendo aquele escândalo lá, chamando um poço para nós reproduzirmos. Porque ele vai convencer a fêmea de que aquele é um ambiente seguro, interessante, para ela colocar os ovos. Aí ela vai aceitar popular com ele. E aí ele vai cobrir a fêmea, com ela posicionada em cima do ambiente que tem a água, ela vai colocar os ovos e ele vai liberar os espermatozoides em cima daquilo ali. Então, eles ainda têm uma das coisas que geralmente são cobradas em prova, a tal da fecundação deles é externa, por causa dessa necessidade, né, o uso da água para a reprodução. Então, os ovos são depositados na água e o esperma é jogado por cima dele.
e aí a fecundação ocorre ali. A daqueles óvulos vão se desenvolver girinos, que é uma fase intermediária, então o desenvolvimento não é direto, nem indireto, e a fase lagoa depende da água. Então, a fecundação externa mais desenvolvimento indireto, então o girininho lá que vai virar rã, sapo, depois, né? Indireto, aquático, ou seja, sem água, nem tem como alguma coisa que saia daquele ovo ali, né, conseguir se desenvolver. Então, isso aqui prende os anfíbios no ambiente aquático. Antes dos anfíbios, quais vertebrados que a gente tem? Os peixes, né, ossos, e a gente tem também os peixes cartilaginosos. Peixes cartilaginosos, tubarão, raio, são os exemplos principais. Os peixes ósseos, basicamente, são os peixes que a gente conhece, que a gente está acostumado, está cheio na Lagoa Central. Aí pula para o grupo dos anfíbios, né? O grupo dos anfíbios tem essas características principais aqui. Então, tegumento único, respiração ainda dependente desse tegumento. Eles possuem a circulação sanguínea deles ainda é bastante simples, né? Não é tão eficiente. Então, a gente pensa no coração, né? Como uma bomba muito funcional para o ser humano, ela é de fato, mas o nosso coração ele tem 4, representando ele enquanto água. Ele tem 4 qualidades para garantir que, de maneira alguma, o sangue venoso se misture com o sangue arterial. Então, o sangue que chega do corpo, que vai estar rico em gás carbônico, ele não vai se misturar com o sangue que está rico em oxigênio e saúde dos pulmões. No caso dos organismos mais simples, né, dos vertebrados, ainda vai ter essa mistura parcial ou ainda bem complicada aqui, de forma que esse organismo vai sobreviver, vai se espalhar a terra fora, mas se a gente comparasse com o nosso funcionamento do organismo com o coração dele, seria viável. Até porque a pessoa com sopro, que é uma falha simples de uma válvula, não tem grandes problemas de saúde. Né? E aí, depois dos anfíbios, a gente vai ter o grupo dos répteis, é um grupo que deriva a partir dos anfíbios. E aqui a gente tem um enorme salto evolutivo. Por quê? De repente, nós temos um ovo com casca. Oh my God, ovo com casca. Isso é simplesmente genial, sob o ponto de vista da evolução. Você não precisa colocar esse ovo na água. Esse ovo não seca. Esse ovo pode ser colocado em qualquer lugar. Ele está protegido por uma casca. Não só de predador, mas alunos, né? Ele vai lá, pega o ovo e ali, quebra e come ele. Mas está protegido de predadores, né? Mais simples, né? Menos de tamanho menor. Então, por exemplo, pequenos organismos, um fungo, por exemplo, teria mais dificuldade de colocar com aquele ovo ali. E ele não vai precisar mais ser colocado na água. Então, aqui você livra totalmente a necessidade de ovo depositado em ambiente aquático. O tegumento, sempre pense em pele, no veículo externo, quando eu escrevo tegumento. O tegumento é seco, impermeável. Então aqui a gente tira, acabou, não tem mais respiração pela pele, a pele não é mais úmida e o tegumento é seco. Então pensa na pele de uma lagartixa, um jacaré. Uma cobra é totalmente fechado, lacrado, vedado. Você tem inclusive escamas aqui, né, de proteção que eles desenvolvem para, além de proteger, né, contra a perda de água do ambiente externo, ainda protege também, né, com atrito, contra atrito e outras coisas mais. Então, essas duas coisas aqui são fundamentais para que esses répteis conseguissem sair da dependência da água e pudessem expandir a área deles de ocupação no ambiente terrestre e ter tanto sucesso. Aí a gente tem, né, o momento evolutivo que isso acontece também é extraordinário, porque ao mesmo tempo que você tem esses organismos saindo, né, do ambiente aquático, você tem a terra firme, assim, ocupada sem nenhum animal, né, de tamanho maior. Você até tem organismos ali, mas não nessa massa corpórea que esses organismos aqui conseguem chegar.
E aí você vai ter, né, o que a gente chama de dinossauro, os primeiros animais que vão ocupar o ambiente terrestre, os dinossauros mais antigos, tá? São da primeira extinção de dinossauros que a gente tem. Então, esses tetrápodes, o que significa esse tetrápode? Podes, pés, tetra, 4 pés. Então, vão sair esses tetrápodes do ambiente aquático e ocupar o ambiente terrestre. Acredita-se que esses bichos surgiram, né, esses tetrápodes, na verdade, surgiram mais como, na verdade, os anfíbios, né, são tetrápodes ainda, mas esses tetrápodes que vão ocupar o ambiente terrestre com tanto sucesso, como representar lá os primeiros dinossauros, eles são, na verdade, organismos que foram derivados desses anfíbios que andavam no fundo da água. E aí existem registros fósseis que ajudam a entender isso. Então, na verdade, tinha um monte de florestas de alga lá, que isso existe, inclusive até hoje, tem esses ambientes, né? E aí, lógico, um monte de coisa nadando ali, né? Você tinha o ambiente aquático bastante ocupado na parte onde os organismos nadavam. Você também tinha organismos enterrados e tudo mais. Mas caminhar sobre a água ainda não era uma coisa tão comum. Então, era um nicho, né? É uma situação de se alimentar, de se reproduzir, de ocupar espaços que era nova. Então, esses organismos eles começam a utilizar nadadeiras ainda, né? Que são ancestrais peixes, que vão adaptando essas nadadeiras para caminhar aqui no fundo e conseguir, né, ocupar um ambiente até então não ocupado. E a gente tem peixes assim, até hoje. Tem várias espécies de peixes que ficam literalmente andando para a nadadeira no fundo da água. Isso não é nada absurdo. E a proposta seja essa, você tem fósseis que ajudam a entender melhor isso. Em algum momento esse bicho aqui resolve foi que lá fora. E houve, lógico, alguma mutação, alguma coisa que permitiu que esse organismo conseguisse deixar o ambiente aquático e alcançar o ambiente terrestre. Mas a gente já tem peixes, por exemplo, muito similares, né, que utilizam muitas nadadeiras para caminhar no fundo e que fazem respiração na superfície. Então, esses peixes, não é novidade para eles respirar o ar. Eles utilizam muito pouco as brancas, eles sobem aqui, então são áreas pouco ricas, né, em oxigênio, e quanto mais fundo você tiver, principalmente se for um lugar assim, uma água, vamos pensar numa água cheia de algas e algas de grande tamanho, algas pequenininhas também que deixam a água verde, né, aquele lodo lá, aquela coisa, lá no fundo está podre, aqui nessa parte que não tem oxigênio. É uma região anaeróbica, uma região pobre em oxigênio. Então, para um peixe que vive num ambiente desse, ele tem que subir na superfície e pegar o oxigênio do ar, ou ficar um tempo aqui nadando para obter oxigênio e poder descer. Então, existem muitos peixes, a Amazônia mesmo é cheia deles. Eles sobem, aí eles põem a boca aqui na superfície, engolem o ar, e esse ar tem adaptações internas, tanto a bexiga natatória, o sistema intestinal deles tem umas derivações interessantes, que eles vão conseguir fazer a própria gasose. E é desse sistema bizarro que evoluíram os pulmões dos anfíbios. Então, a respiração, sem ser por brânquias, ela já existia e continua existindo até hoje. Mas algum organismo que não respirava por brânquia teve algumas mutações favoráveis e conseguiu ocupar o ambiente terrestre. Deles vem os anfíbios. Então, de um peixe muito esquisitinho, derivou um anfíbio, e de um anfíbio derivou o réptil. Então, esse é o segmento evolutivo aí. E aí, esses peixes, muito aluno pergunta, mas tá, por que todos os peixes viraram anfíbios, então, todo anfíbio réptil? Porque não funciona assim, né? Seria a mesma coisa a gente falar, todo mundo aqui vai virar advogado, todo mundo são nichos. Então, os organismos que têm um benefício, sobrevivem bem ali, e deixam descendentes, eles vão ocupar ali, aqueles descendentes vão ocupar, vão deixar novos descendentes. Não significa que aquele ambiente todo mundo tem que passar para ele. Então, a evolução é um processo contínuo. Da mesma maneira que a gente ainda tem peixes que não têm nem mandíbula,
Da mesma maneira que a gente tem cordados, continua tendo otocórdio até hoje, com outros cordados que mantêm as fendas faríngeas, né? A gente não tem um dos dois, mas tem os dois na fase de embrião, mostrando nossa origem, né? Então, a evolução não é um processo obrigatório, né? Nem todo mundo tem que chegar ao ápice da evolução. Você tem alguns organismos que vão partir diante, outros que vão ficar. E aí, desse grupo dos répteis aqui, a gente tem um sucesso assim, de muitos milhões de anos. Então, esses grandes tetrápodes que andaram sobre a Terra, esses dinossauros, eles tiveram a primeira fase, o primeiro grupo, aí teve uma grande extinção em massa, assim, foi longa, mas contínua. E aí, depois deles, veio mais uma leva, o período Jurássico, o período de mais uma leva de dinossauro. Aí eles estavam felizes lá ocupando o ambiente terrestre, mas também já tinham derivações deles acontecendo, que são os organismos que a gente conhece como aves. Então, já estava iniciando a derivação em aves. E o outro grupo, que eram os mamíferos. Por que surgir ave? O que seria a grande coisa? Da mesma maneira que eu expliquei, né? Da onde que vem a ideia de sair da água por aí, né? O peixe que sai da água como mamífero, e depois a gente vai ver ele aqui. A gente tem que pensar que você teria lá o dinossauro, qualquer, tá? Para correr, a postura dele teria que ser o mais retilíneo possível aqui. Se ele tivesse uma cauda longa, melhor ainda. Ele teria que ter pernas bem coloridas, uma representação aleatória, tá? Porque você não desenha bem. Pernas bem compridas e musculares. Meu menino ia morrer de rir se desenho. Aqui você teria um peito forte também, né? Uma musculatura bem ancorada aqui. E ou bracinhos bem pequenininhos, ou, estilo de Rex, né? Ou bracinhos bem grandes, de preferência membranosos, ou a gente pode imaginar umas penas aqui para ajudar mais ainda, equilíbrio. Os braços pequenos, você vai tirar o peso de amigos que você usa muito pouco, então a evolução favorece isso, né? Os braços menores para ser um animal de corrida. A gente tem, ou de salto, cangurus, por exemplo, né? Embora tenham braços mais ou menos, são pouquinhos, mas eles, o braço, se você pegar a massa corpórea dele, você vê que a maior parte está daqui para baixo. Né? Que é um animal que é saltador. Agora, para um animal que corre muito, era óbvio que em alguns surgisse essa extensão do braço. E se esse braço aqui for o suficiente para ele dar umas planadas, uns saltos, que ele dá umas planadas, vamos pensar na gente correndo atrás da galinha, comer um dia de domingo, assim, que os parentes de casa. Aí você vai correr a galinha e toma aquela lavada. Por quê? Embora não voe, ela consegue dar saltos e usar a asa para planar. Então a gente tem que imaginar mais ou menos isso. Só que o dinossauro não ia ser tão gordo, tão galináceo assim. E aí você teria, né, toda uma estrutura aqui relacionada de musculatura para garantir que essas estruturas aqui, esses braços fortes aqui, fossem o mais explorados possível. Tanto é que você vê que uma galinha, a asa é bem fininha, né? Uma asa, a parte dela de músculo e osso mesmo, é bem pouco. O que tem mais é fina, né? E a parte que ela ancora aqui tem uma pelezinha, né? Que ancora, e uma musculatura peitoral muito forte, para garantir o voo adequado. E a região aqui, final do corpo, você tem o quê? Uma cauda. Tanto é que tem o Archaeopteryx, que é um esqueleto muito antigo, eles falam que é a árvore mais antiga. Na verdade, é um dinossauro ainda. Na verdade, as aves são dinossauros. Se a gente pegar a classificação mesmo, zoológica, as aves são consideradas dentro do grupo dos dinossauros. Só que, não o dinossauro, né? Vulgarmente falando aí de filme hollywoodiano, mas elas fazem parte desse grupo. E esse grupo, ele vai ter essas variações. Tanto é que você ainda tem répteis, né, que sobreviveram, que não foram extintos aí. Existem há muitos e muitos milhões de anos, mas uma parte deles derivou para esses organismos distintos aqui, que são as aves. Eles mantiveram o tegumento seco e impermeável, mas no lugar das escamas aqui, a gente tem a grande vantagem evolutiva, que são as penas.
Então, penas são uma característica exclusiva das aves. Os ovos, eles vão continuar com casca aqui, né? Eles vão continuar existindo, com a presença de casca, que é bastante benéfico para elas aqui, mas aí elas já não vão ter mais aquelas estruturas, né? De mandíbula e etc e tal, vai ser substituído por um bico aqui, né? E aí, os pés também, a gente vai ter escamas só neles aqui. Então, a parte dos pés é que vai ser escamosa, mostrando para a gente, né, a origem evolutiva delas. Então, as escamas dos pés das aves são bem parecidas com as escamas, né, dos demais répteis. Deixa eu ver, dos répteis, deixa eu ver se tem. Só a parte da... a parte estrutural. Deixa eu apagar minha garra aqui, para eu poder escrever. Então, a gente vai ter umas adaptações, porque, embora a gente tenha aves que não voam, a gente precisa que esses organismos sejam leves. Então, vai ter uma grande modificação aqui, que é a presença de ossos pneumáticos. O que são esses ossos pneumáticos? São ossos todos porosinhos. Então, sabe a coxa de galinha, né? Você quebra ela com facilidade, ela é cheia de furinhos. Aqueles furinhos, embora existam, né, esses furinhos nos nossos ossos, o osso de uma ave é muito menos denso do que o osso de um mamífero. Por quê? Fica mais leve, facilitar o voo, né? Então, são estruturas bem típicas aqui. Os membros anteriores. O que seriam membros anteriores? Os bracinhos aí, né, com mãos, tornam asas. Né? Então, totalmente alterado. Passa de um animal tetrápode para um animal bípede com asas. Bípede, 2 pés no chão. O resto, a asa está aqui. Então, a cauda desaparece. Nesses organismos, e aí você não tem a cauda mesmo. Você vai ter só uma região ali, esqueci, como é que chama o povo, gente? Como fala no boteco? Sambiquira. Sambiquira. O pessoal fala. A sambiquira ali, que é, na verdade, o que sobra, né, da cauda ali das aves, e vai ser só uma cauda de alojamento das penas. As galinhas, aves em geral, principalmente quando é época de chuva, elas esfregam, ficam passam penando sempre, ficam. Aí as penas todas, né, passam, e passa. Elas sujam de óleo e esfregam as penas. Isso impermeabiliza elas e assim torna as penas, se ela molhar, a água cai e escorre. A pena não molha, por isso que elas conseguem voar mesmo quando você tem uma chuva, por exemplo. Porque utiliza isso aqui, né? A glândula dropigiana. É super importante, porque a manutenção das penas, né, depende dessa glândula, que também é uma estrutura específica deles. As aves também têm outra coisa, que são os pulmões subdivididos. E a presença de sacos aéreos. Então, os pulmões de galinha. Ai, gente, queria tanto poder usar o laboratório, a gente já está mexendo com a galinha, que agora estou deixando. Quando você abre a galinha, os pulmões, eles são, não é um pulmão igual o nosso, né? Que é centralizado ali, aquele órgão grande. Eles são todos espalhados dentro da galinha. E tem os sacos aéreos também, que são estruturas que, quando a ave está voando, principalmente em altitude maior, ela vai respirando e também se enche, porque diminui a densidade. É tipo você pegar uma boia para entrar na piscina. Não se afundar, quando você põe aquela boia. Só que no caso da ave, ela enche de ar por dentro. São os pulmões espalhados por dentro desses sacos aéreos aqui. E aí, até aqui, a gente está falando de animais que não conseguem manter a própria temperatura corpórea. Então, eles não são o que a gente chama de homeotérmicos. É outro termo utilizado. O que significa isso? Bom, esses dias eu tive que parar com ele ali na
lagoa para ele ver o jacaré tomando sol. O jacaré lá na lagoa. Lagartixas de cerveja, eles tomando sol, né? Esses organismos, eles não mantêm a própria temperatura corpórea. Em temperaturas mais baixas, eles têm que reduzir o metabolismo para eles não literalmente morrerem de frio, né? E aí eles tomam sol e tal, para aumentar o metabolismo das substâncias que eles precisam ali, aproveitam ao máximo a luz do sol para isso. No caso das aves, daqui para frente, a gente está falando de homeotérmicos, ou seja, animais que mantêm, ou endotérmicos, animais que mantêm a temperatura do corpo deles num ideal. Então, as aves e nós mamíferos somos assim, a gente mantém o ideal. Qual é o seu ideal? 36 graus e meio, mais ou menos. Se passar disso para cima, muito, você está com febre. Se passar meio demais, inclusive você desnatura suas proteínas, você morre. Se abaixar demais, hipotermia, você tende a congelar. Então, reduzindo a pressão congelar. Então, as células param de funcionar. Porque essa homeotermia ou endotermia é essa capacidade. E ela vai acontecer a partir das aves, aves e mamíferos. Então, répteis e anfíbios ainda são ou ectotérmicos ou heterotérmicos, que seria, depende da temperatura ambiente, para o metabolismo deles. Aqui não, claramente a gente consegue o próprio metabolismo. E nós, mamíferos, não derivamos das aves, nós derivamos direto dos répteis. É como se dos répteis que a gente tem. Bem assim, grotescamente falando, tá? De peixes, né? Você tem peixes cartilaginosos e ossos, mas vamos reduzir a peixes. De peixes a gente tem os anfíbios, e de anfíbios você tem os répteis, a origem, né? Evolutiva. E aí, dos répteis você tem esses dois grupos derivados, tanto aves quanto mamíferos. Só que são dois grupos, né, ridiculamente diferentes, né? A gente pode compará-los aqui, nós vamos diferenciá-los na próxima aula que a gente tiver, ok? Pode ir lá, você quer comer. Então, considerando os répteis aqui na primeira pergunta do PET dessa semana, a gente está querendo saber o quê? Os aspectos evolutivos dos répteis e principais características apresentadas pelos mesmos que possibilitaram uma melhor adaptação ao ambiente terrestre. E aí pode-se afirmar que aí a gente quer saber quais características, né, o que vai estar presente neles ali que possibilitam esse sucesso no ambiente terrestre. A primeira opção aqui diz endotermia e circulação sanguínea fechada. Já de cara que a endotermia a gente pode eliminar. Os répteis são ectotérmicos, né, são animais que não regulam a própria temperatura corpórea, então o metabolismo deles depende da temperatura ambiente. Então não está correta essa. Fecundação interna com ovos pequenos sem vitelo. Os ovos dos répteis têm vitelo e muito vitelo, porque a nutrição deles é fora do corpo, né? Então depende do embriãozinho ali se desenvolver dentro do ovo, tem bastante vitelo, e eles não são endotérmicos, como a gente já viu aqui, né? Então vamos eliminar essa opção também. A letra C, respiração por pulmões, ok, os répteis têm respiração pulmonar. A estrutura óssea porosa, não, né? Isso aqui é das aves, que são, né, tem ossos menos densos aqui. A letra D, ovos com casca adaptados para o ambiente terrestre, ok. Pele cornificada, ok, né? Existem as placas córneas lá recobrindo a pele e que é mais resistente à abrasão e à perda de água. Correto aqui. Então, a letra D é a correta. E a letra E está errada, por quê? Nós estamos falando aqui de ectotermia, ok, né? Então, eles são ectotérmicos, o metabolismo, a regulação da temperatura corpórea depende da temperatura ambiente, mas eles não possuem respiração cutânea. Isso é uma característica dos anfíbios. A questão 2 pede que vocês façam uma descrição de como que é o coração e o sistema circulatório dos répteis. Eu gostaria que vocês fizessem de maneira mais autônoma essa questão e pegassem as informações que estão disponíveis numa tabela aí da página 54, logo antes dessas questões. Agora a questão 3, eu quero resolver junto com vocês também. Então, é para a gente analisar as afirmações. A primeira delas é: as aves possuem habilidade para o voo em virtude unicamente da presença de asas. Isso não é verdade, né? Existem várias adaptações aqui, que vão desde os sacos aéreos, né, ligados ao pulmão, para reduzir a densidade do corpo das aves, assim como os ossos
porosos, né, que são mais leves, para também reduzir a densidade das, né, das aves para o voo, além da presença de penas ali recobrindo o corpo, as asas. Então são várias características que estão, e o peito também, né, bastante musculoso ali, então aquela região com uma musculatura bastante desenvolvida e ossos modificados para suportar essa musculatura. Tudo isso aí para que as aves tenham condição de voar. Então não é só a presença de asas. A alternativa 2, as penas protegem as aves, diminuem a perda de água e auxiliam no controle da temperatura corporal desses animais. Então, assim, de fato, né, elas protegem as aves, então é um sistema de proteção também quanto a frio, também é uma forma de isolante térmico quanto ao calor, elas conseguem utilizar dessa maneira também. Também diminui a perda de água e é um senhor auxílio, né, para regulação da temperatura corpórea. Como se fosse uma roupagem, né, uma roupa que as aves têm ali recobrindo todo o corpo. Então, essa alternativa está correta. E a terceira, que é no papo que o alimento das aves é triturado. Essa está incorreta, porque o sistema digestório das aves, ele vai, né, passar pelo papo ali, tem essa região, mas o papo é um local que o alimento né, vai ter um aumento ali da temperatura, da umidade, o alimento vai ser amolecido nessa região do papo, para posteriormente ser movimentado até a moela, e na moela ele será triturado de fato, para que o processo de digestão aconteça após a moela ali. Então, essa alternativa está errada. Então, sobra aqui para a gente marcar apenas a letra C, né, que somente a 2 aí dessas alternativas está correta. Na questão 4, está dizendo o seguinte: nas aves aparece uma característica que também é presente em mamíferos, chamada de endotermia ou homeotermia. Está dizendo que aparece uma característica nas aves, né? Porque os organismos anteriores, né, na escala evolutiva, eles não têm essa capacidade de endotermia ou homeotermia, que é manter a temperatura corpórea. Então, isso vai acontecer, né, a partir de aves e mamíferos ali. Essa característica está relacionada com a letra A capacidade de manter a temperatura do corpo constante através do calor ambiente. Incorreta, né? Porque não é através do calor ambiente, é através da produção de energia interna, né, no metabolismo do próprio animal, da própria ave, que libera essa energia sob a forma de calor, não o calor do ambiente. O calor do ambiente, quem depende dele são os ectotérmicos, né, que não conseguem manter a própria temperatura corpórea ali. Na B, está dizendo o seguinte: a necessidade de se manter em locais quentes para se aquecer. Também não, né? Até se ter o exemplo lá do jacaré da lagoa, ele está ali tomando sol tranquilo porque ele precisa, né, desse calor do ambiente para a realização o máximo possível que ele puder ali do metabolismo dele naquela temperatura ideal. A letra C, a necessidade de se manter em ambientes frios para refrescar o corpo. Bom, também não, né? Se ele tivesse, né, um animal, uma ave, estiver vivendo no deserto, ela consegue manter a temperatura corpórea. Ela pode até precisar se esconder do sol nas horas mais quentes, mas ela não vai ter o corpo desregulando a temperatura interna porque ela está exposta a um dia mais quente. A gente sente calor, mas a gente consegue ficar na rua num dia quente que está lá 35 ou 38 graus. A letra D, a capacidade de manter a temperatura do corpo constante através do seu metabolismo. E essa é a correta. O próprio metabolismo do animal consegue gerar energia, que, né, sob a forma de calor, que é a fonte de temperatura ali que vai manter tudo funcional. E também, se houver, né, um aumento de temperatura, se você estiver num ambiente muito quente, o próprio metabolismo, através de próprias reações do organismo, você vai ter estratégias de resfriamento ali que vão favorecer o corpo manter a temperatura. E a letra E não tem nada a ver, né, que seria a capacidade de voar, não faz sentido a capacidade de voar estar relacionada aqui à endotermia. Então, a resposta correta seria a letra D. E por fim, a questão número 5 diz o seguinte: a figura representa um conhecido animal dos rios da Amazônia, uma ariranhazinha aqui que está representada. A característica que
permite incluí-lo na classe dos mamíferos e excluí-lo das demais é. Então, ele vai ter uma característica que só os mamíferos têm e os demais não têm. Então, de todas essas características aqui, a única coisa que é exclusiva dos mamíferos é a presença de pelos. Né? As aves têm penas, nós temos pelos. Nenhum outro animal vai possuir essa estrutura que são os pelos. A homeotermia, que é a capacidade de manter a temperatura corpórea, né, num patamar só ali, é também presente no grupo das aves, então não é exclusiva dos mamíferos. A viviparidade, que seria ele parir, né, os filhotes vivos, sem uma fase de ovo ali para o desenvolvimento embrionário, ela também pode ocorrer em outros organismos, como, por exemplo, répteis. Então, existem, inclusive, espécies de serpentes que têm viviparidade. O coração tetracavitário, que seria o coração com 4 cavidades, é comum às aves e a parte dos répteis, né? Os crocodilianos têm coração tetracavitário. Então, não é uma característica exclusiva dos mamíferos. E a fecundação interna também não é exclusiva dos mamíferos, tendo vários outros organismos que fazem ela. Então, não pode ser determinante, né, para essa exclusividade, a presença de pelos, que é o que determina. Então, os mamíferos, eles têm os pelos, as glândulas sudoríparas, as glândulas mamárias, como características exclusivas desse grupo. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês estarem acompanhando essas aulas, realizando as atividades, e até a próxima.